Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí diversos materiais relacionados à gestão da produção, ok? Estamos aqui no curso, na segunda aula do curso de gestão da produção, que você tem acesso a uma parte do material disponível gratuitamente aí no nosso site, mas também o curso completo está disponível na plataforma, que é composto aí por 20 aulas. Temos bastante conteúdo desenvolvendo e tratando aí da gestão da produção. Tudo certo? Para essa aula de hoje, eu me esqueço de lembrá-los sempre, mas é importante que antes de iniciarmos a aula, leia o material, né? Nós temos o material textual, esse curso está baseado no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção. É, Antes de iniciarmos, leia o material e depois de ler desse capítulo e depois de ler, acompanhe aqui a aula que eu acredito que o desenvolvimento fique mais fluido aí para vocês. Tudo certo? É, Na aula passada a gente falou do histórico da gestão da produção, né? Já que a gente vai tratar dela, ela era bastante abrangente. Relembramos algumas coisas, né? Como as coisas aconteceram, se desenvolveram ao longo do tempo, pensando em gestão da produção. Hoje, então, vamos definir algumas coisas, né? Fundamentar o básico. Então, nossa aula de hoje são sistemas produtivos e operações. Vamos dar a ideia básica, afinal, do que é uma produção, né? Uma operação industrial. O que ela é, o que a compõe, para a gente poder entendê-la, fundamentá-la e, daqui por diante, estudá-la, compreendê-la melhor para que apliquemos lá no nosso dia a dia de forma mais efetiva todos os métodos que nós vamos ver aqui vinculados a gerir a produção. Tudo certo? Então vamos lá para o nosso tópico de hoje. Então, começando, né? Vimos o histórico, precisamos, já que a gente vai falar de gestão da produção, precisamos de alguma forma tentar caracterizar isso, né? Definir o que que é isso, o que que é uma produção. Bom, essa é uma definição bastante difícil de se fazer ou abrangente, né? Se nós pegarmos 10 livros diferentes aí tratando de gestão da produção, teremos 10 definições diferentes, muito provavelmente. Todas elas vão convergir, né? Vão estar tratando de um lugar comum e vão ser muito similares, muito próximas, mas serão diferentes. Então, para fundamentarmos aqui o nosso caminho, né? Então, para entendermos, abordarmos isso, eu coloquei aqui uma definição para a produção da seguinte forma. Ela não é única, não é exaustiva, mas é o ponto de partida. Acredito que funcione para definir e a gente continuar estudando e tratando sobre ela, tá? Coloquei lá, ó. O que que é então uma produção, uma indústria? É um sistema organizado de recursos físicos, materiais e pessoas com o propósito de fabricar um bem ou material de forma eficiente e repetitiva, atendendo parâmetros de qualidade e gerando lucro. Tá certo? Então é isso. Basicamente o que podemos extrair daí. Então, uma produção é um sistema organizado que conta com basicamente três itens, três coisas fundamentais, que são os recursos físicos ou os equipamentos, né? Os materiais que serão processados e as pessoas. Então, esses são os três grandes elementos de uma produção. Então, nós vamos ter esses três elementos de forma organizada, produzindo algo de forma eficiente, na maioria das vezes repetitiva, e isso aqui também é importante, né? Essa produção tem que ser realizada com a qualidade mínima necessária e, claro, para ela continuar existindo, essa produção, essa operação precisa gerar lucro, certo? Se ela não gerar lucro, ela não vai continuar existindo. Então ela precisa gerar lucro para continuar existindo e continuar operando.
Bem, então esse é o aspecto básico para a gente fundamentar todo o nosso desenvolvimento da nossa produção. Então, é um agrupamento organizado de recursos físicos, pessoas e materiais. Isso é o principal, tá certo? Vamos organizar isso e produzir algo repetidamente de modo a atingir a qualidade e gerar lucro. Tudo certo? É isso então. Dado esse cenário, essa definição, então, básica aí que nós temos para a nossa produção, e eu mencionei aqui com vocês, vocês viram que ela é composta por esses três principais elementos. Então vamos aqui tratar um pouquinho mais deles, né? Os materiais. O que são os materiais lá para minha produção? Materiais são os elementos que são transformados, né, agregados e vão dando forma ao produto que eu estou fabricando, certo? Os materiais, do ponto de vista de engenharia, de sua composição, de suas características físicas, não é a nossa abordagem aqui, né? A gente está falando de gestão. Falar em materiais sobre a perspectiva das características físicas deles está mais vinculado à engenharia de materiais e não é nosso foco aqui, tudo bem? O foco dado aqui para materiais é no sentido de administrar as quantidades, né, as necessidades, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso, e sob a perspectiva da sua movimentação dentro da planta fabril, que vai gerar fluxo, certo? Vamos tratar mais adiante aqui, nesse tópico ainda, da questão do fluxo. Mas então, ó, dada essa nossa definição para uma produção, uma indústria, vamos ter materiais. E o que são os materiais? São os elementos que serão transformados e vão compor o meu produto. Para a gestão, a gente vai tratar eles sobre a abordagem de controlar as suas quantidades e a sua movimentação, que vai gerar fluxo, certo? Outro cara lá que compõe o que a gente definiu como produção são os recursos físicos, equipamentos, né? Eu coloco como equipamentos, mas são os recursos físicos de modo geral, que eu necessito para poder efetivamente transformar os materiais. Esses caras são transformados, os recursos físicos eu uso esses recursos para transformar os materiais. E eu vou fazer isso, transformar esses materiais, lembram lá, atendendo uma qualidade e atendendo os níveis de desempenho de modo geral, né? Seja em qualidade, em produtividade, em segurança, sob os diversos aspectos. A gente precisa desses caras, desses equipamentos, eles precisam estar funcionando plenamente, né? Então eu tenho que gerir esses caras de modo a garantir o seu funcionamento pleno ao longo do tempo. Por quê? Se eu tenho problemas com os meus equipamentos, eu deixo de realizar a transformação, eu deixo de produzir. Então eu tenho que gerir esses caras de modo a garantir a sua disponibilidade futura e presente, de modo a conseguir processar os materiais e transformar eles nos produtos que eu fabrico. Tudo certo? E finalmente, o último elemento aqui que nos envolve diretamente, né? São as pessoas. De modo geral, toda a produção, em maior ou menor grau, a gente já vai falar disso, vai depender das pessoas. São elas que usam os recursos físicos para transformar os materiais. Tá certo? Então são elas, eu preciso das pessoas que tenham conhecimentos, treinamentos e estejam aptas a realizar aquelas atividades que são a elas necessárias ali para o processamento. Tudo bem? Então são os três grandes elementos, elementos principais da minha produção. Não consigo, preciso dos três organizados e disponíveis e funcionando, trabalhando de forma eficiente, para que essa minha produção, né,
isso que eu chamei de produção seja válido e esteja funcionando, trabalhando e produzindo. Tudo bem? Então, acho que ficou claro aí, né? Essa nossa fundamentação do que é uma produção. Dado isso, entendido isso, vamos derivar 3 características principais da nossa produção, que serão derivadas exatamente desses 3 elementos que a gente está falando aqui. Tudo bem? Então, se a produção é organizar esses caras de modo efetivo para produzir, então tem algumas características que vão derivar exatamente da organização desses caras, que a gente vai entender aqui. Então, vejam. Temos um gráfico aqui, definimos lá o que é a nossa produção, certo? Sistemas produtivos. E a gente disse que a minha produção é composta por esses 3 elementos. Então, os equipamentos, as pessoas e os materiais. Dado isso, a interação entre esses 3 caras vão gerar 3 fatores diferentes aqui que são importantes quando eu vou pensar na minha gestão da produção. Tudo bem? Quais são esses fatores? Bom, o primeiro cara aqui é a interação entre os equipamentos e as pessoas. Então, a interação entre esses 2 elementos do meu sistema produtivo, equipamentos e pessoas, vai dar origem ao que nós chamamos de tipo de operação, que pode ser caracterizada de 3 formas básicas. Tudo bem? Que são operações manuais, operações semiautomáticas e operações automáticas. A intensidade de necessidade de recursos humanos, de pessoas, para realizar essas operações que vão caracterizar o tipo dessa operação. Tudo bem? A gente já detalha isso aqui adiante. Mas só para apresentar aqui, dado a interação desses 2, temos o tipo de operação. Muito bem. Só que eu também tenho outro elemento, o material, que faz parte do meu sistema produtivo, né? Lá na nossa definição. E eu mencionei que a gente vai tratar dos materiais sob a perspectiva de fluxo e de controle deles. Sendo assim, os materiais vão me gerar 2 características importantes que eu vou ter lá no meu sistema produtivo. Primeiro, a movimentação desses materiais vai gerar o tipo de fluxo existente lá no meu sistema produtivo. Isso não quer dizer que eu só vou ter um ou só vou ter outro. Na maioria das vezes eu tenho os 2 de forma misturada lá, né, acontecendo ao mesmo tempo. Mas temos que entendê-los. Quais são os tipos de fluxo? Então, eu tenho os fluxos que são erráticos, ou seja, onde o produto, os materiais, não têm um caminho claro e sequencial dentro da minha produção. E o fluxo sequencial. Aqui sim, os materiais vão seguindo uma sequência clara, um após o outro, passando pelas operações. A gente logo remete, né, ao que nós chamamos de arranjo físico em linha. É basicamente isso, né? Mais adiante vou detalhar um pouco mais. E finalmente, com relação aos materiais, também nós temos outra característica importante que eles vão definir, que é o tipo da variedade de processamento. O que é isso? Lá na minha operação, que vai poder ser automática, semiautomática ou manual, lá na minha operação, quando eu for processar os materiais nessa operação, eu posso ter um processamento misto, onde eu faço qualquer tipo de material em qualquer sequência, ou eu trabalhe com o processamento em lotes. Então, faço uma grande quantidade de um tipo, outra grande quantidade de outro tipo de material, mas em conjunto, né, na sequência. Vários de um, depois vários de outro. Então, trabalho em lotes. Ou eu posso ter uma operação onde o tipo de processamento é único. Ou seja, eu faço só um tipo de material, só aquele ali. Não faço mais nada, é sempre a mesma coisa. Tudo bem?
Então, ó, esse quadrinho aqui nosso, ele resume a ideia aí do nosso sistema produtivo e apresenta essas características que eu vou detalhar mais adiante, tá? Cada uma delas aí. Mas aqui, como resumo, para entender o panorama geral da nossa produção, acho que ficou bastante claro aqui e vocês pegaram as nuances, né? Então, meu sistema produtivo é composto por equipamentos, pessoas e materiais. Muito bem, dessa composição dele, da interação entre os equipamentos e os recursos humanos, eu vou ter o tipo de processo produtivo. E a movimentação dos materiais vai me gerar o tipo de fluxo que eu tenho na minha produção e a variedade de processamento que eu tenho nas minhas operações. Tudo certo? Definido isso, caracterizado isso, então vamos detalhar cada um deles, tá? Cada uma dessas situações. Primeiro, falando do tipo de operação. Então vamos lá. Podemos ter os três tipos, estão aqui. Uma operação que é automatizada, uma operação que é semi-automática, né? Semi-automatizada, e uma operação que é manual. O que define essas características é a interação entre a necessidade que eu tenho de recurso humano e o grau, o nível a intensidade de automação que eu tenho nos meus equipamentos. Então, esse gráficozinho simples aqui é para remeter a essa ideia. Então vejam, ó, à medida que eu tenho mais necessidade de recurso humano, então nesse eixo aqui eu estou mais para cá, a minha operação tende a ser manual. Eu dependo mais do recurso humano para realizar aquela operação. Na maioria das vezes é ele que faz a operação fisicamente, né? Usando pequenas ferramentas ou as próprias mãos. Mas eu dependo em grande medida do recurso humano. Dependo das pessoas para que as operações sejam executadas. Tudo certo? Bom, mas e se eu dependo um pouco menos das pessoas? Então, voltando aqui nesse eixo, eu dependo um pouco menos das pessoas, porque eu tenho equipamentos que fazem parte do trabalho. Então, eu não dependo das pessoas especificamente para fazer o trabalho de transformação. Eu dependo, em certa medida, dos equipamentos. Quando eu tenho essa situação, então, onde eu dependo menos das pessoas e um pouco mais dos equipamentos, eu tenho o tipo de operação, e aí eu aumento, né, o nível de automação, o nível de a necessidade do equipamento para realizar aquela operação. Então eu tenho operações que são semi-automáticas ou semi-automatizadas. Qual esse é o tipo provavelmente esse é o tipo de operação mais comum dentro da indústria, né? Boa parte das operações dentro dos sistemas produtivos serão de operações semi-automáticas. Qual é esse tipo de operação? Bom, esse é o tipo de operação onde eu preciso de uma pessoa, de um recurso humano ali, mas não é ele que realiza a transformação direta. Ele está ali, de modo geral, para abastecer e desabastecer, ou melhor, carregar e descarregar o equipamento. Tá certo? Por quê? Depois que ele carrega o equipamento, é o equipamento que vai trabalhar e realizar a transformação, realizar o processamento. Tudo bem? Então eu dependo do recurso humano, mas quem faz a transformação é o equipamento. E dentro desse tipo de atividade, eu tenho diferentes graus de dependências do recurso humano, né? Algumas eu posso depender mais, outras eu posso depender menos. Como eu disse, esse tipo de operação provavelmente é o mais usado dentro da indústria e, da mesma forma, é o que eu tenho mais variedade em tipos de operações. São as operações semi-automáticas, tá certo? Então é nela, o equipamento realiza a transformação e eu dependo do recurso humano, mas normalmente para realizar atividades de carga e descarga do equipamento. Tudo bem? E finalmente, quando eu vou no nível onde eu dependo muito pouco dos recursos humanos, mas
a intensidade de automação dos equipamentos cresceu muito, é onde eu tenho as operações automatizadas, certo? É aquele tipo de operação que, na maior parte do tempo, eu não necessito de nenhuma interação do recurso humano, tá certo? As interações aqui do recurso humano são, na maioria das vezes, esporádicas, né? Ele vai lá eventualmente só para acompanhar se os parâmetros da máquina estão todos corretos ou fazer o abastecimento de uma grande quantidade de materiais. Aqui, a operação em si, que está realizando a transformação, não depende do ser humano, ou depende minimamente, muito pouco. Todo o processo é feito de forma automatizada. Tudo certo? Acho que, de modo geral, né, é até intuitivo caracterizar, né, esses tipos de operação, mas entendê-las é crucial para a gente continuar desenvolvendo e entendendo a gestão da produção. Porque, a partir de agora, eu sempre vou olhar para a minha produção tentando identificar qual é o tipo de operação que ali está presente. Na indústria que eu estou atuando, eu tenho maior intensidade de operações manuais, algumas poucas semiautomáticas e quase nenhuma automática. Se eu estou diante de um cenário desse, a minha abordagem para gerir a produção é uma. Agora, se eu estou num cenário onde, a maior parte das minhas operações são automatizadas, são automáticas. Eu tenho algumas que são semiautomáticas e muito poucas que são manuais. É um cenário completamente diferente, né? Então, apesar de se tratar de uma produção, de uma indústria, essas duas situações terão abordagens totalmente diferentes no momento que nós formos gerir a produção. Tudo bem? Ao longo do nosso curso, nós vamos aprender os métodos e eles vão estar vinculados, né, a esses tipos de operação. Ou seja, nós vamos falar de alguns métodos que estão mais relacionados a operações que eu tenho maior intensidade de dependência do recurso humano. Nós vamos falar de métodos onde eu tenho operações que têm menor necessidade, intensidade de recurso humano na operação. Então, a partir de agora, a nossa visão, a sua visão da produção para tudo, tem que considerar esse aspecto. Qual o tipo de operação que eu estou lidando ali na hora, ou qual o tipo de operação que é predominante lá no meu sistema produtivo. Tudo certo? Baseado nisso, nessa ideia, então, de eu depender mais do recurso humano ou depender menos do recurso humano, é interessante que a gente tenha alguma medida, né? De alguma forma ou de outra, eu ter alguma medida. Vejam, eu disse agora que boa parte do que a gente vai aplicar e estudar vai depender disso aqui. Então eu tenho que ter alguma medida mínima, representativa de quanto que a minha produção necessita do recurso humano para atuar, para funcionar. Tudo bem? E como a gente vai fazer isso? Bom, entendido aqui, passando adiante, como que a gente mede a intensidade de recurso humano que eu preciso na minha operação? Calculando esse fator aqui, H, que nós chamamos de necessidade de apoio humano. Então, se eu tenho uma operação onde a necessidade de apoio humano é baixo, quer dizer que eu tenho uma operação com um grau alto de intensidade de automação. Ou não, essa operação que eu vou administrar tem uma necessidade de apoio humano bastante alta. Então quer dizer que eu vou depender bastante das pessoas e minha abordagem para administrar vai ser diferente. Tudo bem? Isso aqui é uma forma simples aí, né? Pode não ser definitiva, absoluta, mas
a gente consegue ter uma noção dessa questão que é crucial para eu gerir a produção. O quanto eu necessito da mão de obra, do recurso humano para que minha operação funcione ao longo do tempo. Certo? Então, esse H que a gente vai calcular, que é a necessidade de apoio humano da nossa operação, é composto por esses três fatores aqui. Então, o que se chamou aqui de P, que é o número de trabalhadores específicos do sistema. A, o número de trabalhadores auxiliares de todo o sistema. E N é o número de estações de trabalho. Tudo bem? A gente já vai entender aí com um exemplo isso aqui. Então, antes de irmos lá, se eu tiver um valor de um valor de H maior ou igual a 1, isso vai indicar que a minha operação tende a depender mais do recurso humano para atuar no dia a dia. Então, quando eu calcular e esse valor H for maior que 1, quer dizer que essa minha operação tem grande dependência, intensidade de recurso humano, de pessoas, de mão de obra, para ela operar. Não, então a minha operação, ela calculei e o valor de H foi menor do que 1. Menor do que 1. Então, isso indica que a minha operação tende a depender menos das pessoas e depender mais dos equipamentos. Ela é mais automatizada. Eu dependo mais dos equipamentos. Tá certo? Então, se eu tenho a necessidade H maior do que 1, eu estou numa operação que depende mais do recurso humano. Se eu tenho uma operação onde o H foi menor do que 1, eu estou numa operação onde eu dependo mais dos equipamentos, mais da automação. Tudo certo? Então vamos ver um exemplo prático aqui. Ó, temos desenhado aí uma operaçãozinha simples, né? O que nós temos nela? Ó, tenho aqui um setor composto por 4 equipamentos e onde eu tenho só uma pessoa executando o trabalho, tá certo? Então, essa pessoa aqui executa o trabalho nesses 4 equipamentos. Aqui eu tenho outro equipamento maior, onde eu tenho uma pessoa também. Tenho outro setor com 2 equipamentos e 2 pessoas trabalhando. E, finalmente, esse setor com 2 equipamentos e só uma pessoa trabalhando nos 2 equipamentos. Tá certo? E, além disso, nesse sisteminha, eu tenho aqui mais uma pessoa que está trabalhando na produção, mas ela não opera, ela não está operando um processo produtivo. É uma atividade que a produção precisa para funcionar, mas geralmente a gente chama de atividade auxiliar. Então, nesse caso, ele está abastecendo as linhas, né? Ou se eu tivesse aqui a manutenção, né, as pessoas da manutenção, então são pessoas que trabalham para a produção, eu dependo delas na produção, só que elas não estão operando especificamente um equipamento, um processo. Tá certo? Como ficaria aí então? Então vamos lá, ó, a nossa formulazinha aqui. O P ele estava relacionado a operações específicas. O que são operações, trabalhadores em operações específicas? São os trabalhadores que estão operando algum equipamento na minha produção. Então, se a gente ver aqui, quem que está operando o equipamento? Ó, aqui eu tenho 1, aqui 2, 3, 4 e 5. Então, o P representando operação específica, trabalhadores em operações específicas, eu contei aqui que eu tenho 5. Então, ó, P é igual a 5. Tá certo? E o A? O A são as operações auxiliares.
Onde eu tenho operação auxiliar aqui? Desse rapaz trabalhando aqui só com o abastecimento da linha. É uma pessoa, né? Essa aqui é uma operação auxiliar. Ele não está operando um equipamento, um processo produtivo, mas eu dependo dele para minha produção funcionar. Então, esse é o A. Então, operações auxiliares, pessoas trabalhando em operações auxiliares. A. Só tenho um, então coloquei um aqui. Tá certo? E finalmente o N. N é o total de operações produtivas que eu tenho no meu sistema. Nesse sistema, quantas operações produtivas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Eu tenho 9 operações produtivas, equipamentos, processamentos que estão fazendo algum tipo de transformação. Então, é o total. Nesse sistema, eu tenho um total de, é o N, então, um total de operações produtivas, eu tenho 9. Logo, calculando aqui, os 5 mais 1 ficou em 6, as 9 operações, eu calculei o fator H em 0,66. Ou seja, o H deu um valor menor do que 1. Isso indica que essa operação tem um certo grau de automação, que eu dependo mais dos equipamentos do que dos recursos humanos, né? Eu tenho uma intensidade maior de automação de equipamentos do que de recursos humanos. Tá certo? Porque o parâmetro H deu menor do que 1. Tá certo? E isso, novamente, é importante nós termos essa noção da nossa operação exatamente para entender, né? Para que lado eu estou? Estou pendendo mais para uma operação que depende mais dos recursos humanos ou estou tendendo mais para uma operação que depende mais da automação dos equipamentos? Tá certo? É isso, então. Isso aqui caracterizou aí a questão do tipo de processo, né? O tipo de operação. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Certo? Olha lá, ó, nossos tipos de operações: automatizada, semi-automatizada e manual. Entendemos elas e quantificamos, medindo, calculando o fator H, o fator de necessidade de apoio humano. Operações com fatores baixos são mais automatizadas ou depende mais dos equipamentos. Com fatores H maiores, são operações que eu dependo mais da mão de obra. É mais intensa em capital humano. Tá certo? Muito bem. Mas voltando lá, ó, deixa eu voltar novamente naquela nossa imagem que resumia nosso sistema produtivo. Então a gente falou disso, né? Ó, a interação de equipamento e recursos humanos definiu os tipos de operações. Tá certo? Mas faltou agora a gente tratar dos materiais. O que que eles caracterizam na minha produção? Eles vão caracterizar essas duas coisas, né? O tipo de fluxo e a variedade de processamento. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos seguir lá. Chegamos até aqui. Antes de definir os materiais e como eles vão definir essas características na minha operação, vamos entender duas coisas importantes aqui. Então, ó, tratando dos materiais e o que eles vão definir na minha operação, temos que entender isso aqui, ó. Abastecer uma operação, um sistema, um equipamento, um processo e carregar uma operação. Essas duas coisas estarão vinculadas ao manejo do material, tá certo? Não falei lá que o material é um dos 3 fundamentos da nossa produção. Falamos dos 2, equipamentos e pessoas, a interação deles, e agora falando do material. Então, o que que acontece? O movimento do material dentro da minha produção, saindo do estoque e indo para uma operação, ou saindo de uma operação e indo para outra operação, isso denota o abastecimento daquela operação.
E esse movimento de sair material de um ponto para outro dentro da minha produção gera o fluxo de materiais dentro da minha operação. Tá certo? Isso aqui é importante eu entender, eu compreender lá na minha operação. Tudo bem? Então, o abastecimento da operação gera fluxo. Tudo bem? E aí, quando esses materiais chegam na minha operação, então a operação foi abastecida com os materiais. Mas só o material está ali parado do lado do meu equipamento, não vai acontecer transformação. Então eu preciso lá do recurso humano, geralmente, né, falando aqui de uma operação semiautomática que vai fazer o quê? Pegar o material e carregar o material no equipamento. O equipamento vai fazer o processo e depois essa pessoa vai pegar o material e descarregar esse material do equipamento. Então isso aqui denota a atividade de carregar e descarregar ou posicionar, seja como for a notação aí que queira se usar. Aqui vamos falar em carregar e descarregar o equipamento. Tá certo? Aqui eu também estou lidando com o material, né? Então vejam, primeiro o material veio de algum lugar até a operação. Então isso aqui foi o abastecimento. Agora, esse material para ser processado precisou ser carregado no equipamento e depois descarregado do equipamento. Então isso aqui é a atividade de carregamento. Também estou falando dos materiais. Tá certo? Aí esse material vai passar pelo abastecimento de novo, né? Ele vai sair daqui e vai abastecer uma outra operação qualquer lá na sequência de processamento dele. Tudo bem? Então essas duas atividades vão caracterizar o tipo de fluxo e a variedade de processamento na minha produção. Vamos lá entender então primeiro o fluxo, né? O tipo de fluxo. O tipo de fluxo que acontece por meio da operação de abastecer, né? Abastecer as operações, os processos. Bom, se esses materiais passam de operação em operação sequencialmente, de forma ligada aqui, né? Sem grandes estoques intermediários, sem a necessidade de grandes movimentações em termos de distância, eu tenho o que nós chamamos de fluxo sequencial. Então o material vai indo de equipamento em equipamento com pequenos movimentos, tá certo? Geralmente, a gente associa isso, né, a linhas produtivas. Se eu tenho essa situação, então eu digo que eu tenho um fluxo sequencial na minha produção. Tá certo? Ou não, eu tenho a outra situação onde os equipamentos vão andar aqui à medida que eles são necessários em cada atividade, em cada operação. Então não há, aqui olhando aqui, não há um fluxo claro para onde os materiais vão. Existe definido com roteiros em toda a documentação, em toda a comunicação visual lá dentro da minha empresa, mas só que os materiais podem vir para esse equipamento, um material vem para esse e depois tem que vir para esse. Talvez outro material venha para esse, só que ao invés de vir para cá, ele tem que vir para cá. E assim por diante, né? Ou seja, não é claro o fluxo. Cada material vai seguir o seu caminho dentro da minha produção. Quando eu tenho essa situação, quer dizer então que eu tenho fluxos erráticos dentro da minha produção. Tá certo? Um fluxo sequencial é mais facilmente administrável. Um fluxo errático dá mais trabalho para administrar e eu preciso de uma boa comunicação visual e documental para isso aqui funcionar bem. Tá certo? Quando eu tenho um fluxo errático. Tudo certo? Mas o mais comum é que a maior parte das operações terão as duas situações de forma simultânea.
Uma parte é fluxo errático, depois vira sequencial, depois volta a ser errático e assim por diante, né? Lá na operação produtiva, o mais normal é que eu tenha essas duas situações. O importante é eu compreendê-las e saber como administrar cada uma. Tudo certo? E para finalizar aí nossa fundamentação da produção, temos que falar da variedade de processamento. Então vejam, aqui eu estou falando de abastecer, então é trazer os materiais para próximo das operações. Agora vamos falar do carregar e descarregar o equipamento. Então, o carregar e descarregar o equipamento vai gerar a variedade de processamento que eu tenho nas minhas operações. Então agora, ó, depois do material chegar, agora eu estou olhando para a operação. E, olhando para a operação, eu vou poder ter três tipos de processamentos: único, em lote ou misto. O que é isso? Bom, quando eu digo que a variedade de processamento nessa operação é única, quer dizer que eu só faço um tipo de produto. Então veja, eu só faço círculo, ó. Círculo, 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 entra círculo e sai círculo. É a mesma operação, é o mesmo produto, é o mesmo processamento, a mesma etapa. A variedade aqui é única. Eu consigo fazer somente uma coisa nessa operação. Então, variedade única. Muito bem. Mas eu também posso trabalhar com variedade em lotes, que também provavelmente é o tipo mais comum de variedade que nós temos na indústria. É utilizado na indústria. O que é a variedade com lote? Bom, eu faço uma quantidade de um tipo de produto e faço só eles. Depois que eu fiz eles, aí eu mudo, reconfiguro o meu equipamento e faço uma quantidade de outro tipo de produto diferente. E assim por diante, né? Então eu trabalho com grupos de produtos similares. Faço uma quantidade, pode ser grande ou pequena, mas uma quantidade. Depois que eu parei com o círculo, eu vou lá e faço uma quantidade de quadrados. Parei com ele, eu vou lá, faço uma quantidade de triângulos e assim por diante. Tá certo? Então essa é a variedade por lote. E finalmente, a minha operação pode ter uma variedade mista. O que é isso? Bom, isso quer dizer que aqui a minha operação, eu consigo, dentro do que ela processa, eu consigo fazer qualquer material em qualquer sequência. Eu não preciso fazer lotes. Eu posso fazer, se fosse o caso, um círculo, depois, na sequência, um quadrado, depois um triângulo, depois posso voltar para o círculo e fazer dois círculos, e depois fazer um triângulo e assim por diante. Ou seja, quando é variedade mista, eu consigo, de tudo que aquela operação processa, eu consigo fazer qualquer tipo de material que chegue ali, independente da sequência ou da quantidade. Então eu tenho um processamento, uma variedade de processamento mista. Tá certo? Então essa é a última grande característica aí que está estruturando a nossa produção, a nossa operação. Tudo bem? É isso. Antes de finalizar, vamos só relembrar. Vou voltar lá no primeiro slide. Poderia ter posto ele novamente na sequência, né? Mas está aqui. Então, só para resumir e finalizar. Sistema produtivo, nossa indústria, é composto de equipamentos, recursos humanos e materiais. A interação entre equipamentos e materiais denotam o tipo de operação, que pode ser manual, semiautomática e automática. E a movimentação dos materiais denotam o tipo de fluxo, que pode ser errático ou sequencial, e a variedade de processamento na minha operação, que pode ser única, em lote ou mista. Tá certo? É isso então.
essa aula de hoje para fundamentar, entendermos, definirmos o que é a nossa operação. Então, a partir de hoje está claro aí que eu tenho 3 tipos de operação, o fluxo pode tomar 2 formas e a variedade de processamento pode tomar 3 formas. É normal que lá na minha operação eu tenha uma mistura de tudo isso acontecendo sempre. Tudo bem? É isso então. Esse foi o nosso tópico de hoje. Como vocês sabem, ele está todo baseado aí no nosso livro de Fundamentos para a Gestão da Produção. Se interessar você, acesse o site lá, temos disponível. Além desse livro, também temos um livro específico tratando da manufatura enxuta. Ok? É isso. Eu sou o Ivan e até mais.